Bom, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso PacCast, hoje com o Raymond, que está à frente da Comprint, o dealer da HP. Eu acho que era muito válido e necessário entrevistá-lo, porque parte das questões que estão ligadas ao âmbito operacional da HP, de uma certa forma, são conduzidos no país pela Comprint. Então, para ter o entendimento completo dos trends e para onde vai a estratégia digital Índigo no mercado, a gente precisaria, sem dúvida, falar com a Comprint. Não se esquece de se inscrever no canal, de se inscrever no podcast. E, Raymond, se você puder nos brindar com um pouquinho do seu background, como você começou na Comprint, quanto tempo você está, porque parece que também não faz tanto tempo, né? E, por favor, sinta-se em casa. Claro. Obrigado, muito obrigado de novo, Aislan, pela oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o CEO da Comprint. Eu assumi essa posição há mais ou menos 3 anos, um pouquinho mais, no começo de 2017, por circunstâncias diversas que, no fim, culminaram com isso. A Comprint é uma empresa familiar. Eu sou da família, né? A empresa foi fundada pelo meu sogro, o Christian Volander, que alguns devem conhecer, há quase 40 anos. Né? É tipo o Paulo Lemann do setor gráfico. É a entidade, né? A lenda, o mito, né? O mito. Então, o Christian, ele é alemão, né? Então acho que já tem uma facilidade, né? Por ser alemão nessa indústria que é muito alemã, né? Ele veio para o Brasil justamente já para trabalhar nessa indústria, como pela Intergráfica na época, um pouco do que a gente faz hoje, representando marcas estrangeiras, sendo como agente, sendo como dealer ou distribuidor oficialmente. Ficou lá alguns anos, sempre teve um ímpeto muito empreendedor e criativo, muito antenado sempre no que acontece até hoje no mundo. Com a nossa principal missão é trazer o que há de mais moderno, de mais avançado, principalmente no mundo gráfico, para o Brasil. Então, desde o início, ele já vinha trabalhando com as principais máquinas, com as principais marcas, e teve um ímpeto, vamos dizer assim, mais empreendedor ainda, de se associar à Intergráfica lá atrás para produzir no Brasil. Então, eles produziram aqui nacionalmente, né, um pouco de montagem, um pouco de fabricação, várias máquinas da Holland. Quem talvez estiver familiarizado com as práticas, foram vendidas mais de 700 na época. Então, a Comprint tem um braço muito forte de criar, de empreender e de concretizar, acho que de oferecer diversas tecnologias no mercado brasileiro. Por mais um daqueles choques vai e volta de dólar, essa operação de fabricação foi abandonada, e então o Christian, em 82, apesar dessa empreitada bem sucedida, decidiu fundar um próprio negócio, a Comprint, já ancorado em algumas marcas líderes, com esse intuito de inovação, de trazer para o Brasil o que havia na época de melhor e de ter parcerias duradouras, né, com os nossos principais parceiros. Isso continua até hoje. Tudo isso que eu estou falando, o tempo foi evoluindo e a gente sempre teve em todos os, vamos dizer assim, todas as etapas da cadeia de valor, desde a pré-impressão até a impressão, acabamentos e suprimentos. Sempre gostamos muito de ter linhas de negócio que nos possibilitassem ter um relacionamento, vamos dizer assim, frequente com o nosso, né, não só uma venda esporádica de máquinas, senão trabalhar com o cliente para ter certeza que ele extrai o melhor do equipamento. Continua sendo a nossa tônica até hoje, e a Comprint já trabalhou em tudo, tudo que você pode pensar no mundo de impressão, em todas as tecnologias, obviamente as convencionais no início, e isso nos deu, acho que, um conhecimento tanto do mercado, enfim, mundial de tecnologias, como principalmente do cliente. A gente acaba tendo muito contato com clientes de todos os segmentos. Nunca fomos especializados em gráficas comerciais, em gráficas editoriais, em gráficas de embalagens. A gente sempre atendeu durante todos esses anos clientes de todos os segmentos, de novo também em todas as etapas
da cadeia de valor. Essa história se diversificou um pouquinho. Em 88, a gente expandiu para uma área que a gente chama industrial, também ligada à impressão. A gente começou a trazer equipamentos para o Brasil de marcação e codificação, aí já vai numa área. Então, estou aqui com uma garrafinha d'água. Qualquer produto de consumo, você vai ver uma marcação aqui em inkjet bem... Codificação. Muita velocidade, um dado variável. Se você aumenta um pouco a resolução, você vai para códigos de barra, códigos 2D, enfim, para marcar qualquer bem de consumo ou qualquer produto industrial. Os nossos clientes são industriais, a gente instala essas máquinas no fim da linha de produção de praticamente qualquer coisa. Temos máquinas também para embalagem secundária. Então, é ligado um pouco com a impressão, mas mudou um pouco o âmbito dos clientes. A gente ficou uma área muito grande, já chegou a ser a maior área da Comprint, a gente representava a Videojet no Brasil, que é a líder mundial. E fomos crescendo tanto que, enfim, a Videojet resolveu abrir um escritório aqui. Nós continuamos nesse setor com as máquinas da Hitachi, depois de alguns anos que a gente teve que ficar fora do mercado por não concorrência, voltamos com a Hitachi e desde 2010 somos os representantes da Hitachi no Brasil e de algumas outras marcas, dependendo da espécie de marcação que for necessária. Depois disso, estou me alongando um pouquinho na história aqui, porque ela culmina com a transição, tá? E, por fim, nesse segmento industrial, a gente começou em 2015 com impressão 3D também. Perfeito. Que acho que atrás, né, com tudo que a gente trouxe de novo para o Brasil, a gente foi um dos pioneiros, não fomos os primeiros, mas fomos um dos primeiros, e no ano passado nos tornamos os principais agentes ou distribuidores da Stratasys de impressão 3D, que também é o principal player mundial, porque tem uma sinergia, é impressão também, queira ou não, né? Tem a ver, aquilo que parece, tem bastante a ver, mas tem uma sinergia grande com os nossos clientes industriais já atendidos em marcação, uma área que vem crescendo muito. Mas a área gráfica sempre foi o nosso carro-chefe, continua sendo. E em 2018, né, então já faz 2 anos, a gente decidiu, por posicionamento estratégico, mesmo por escolha estratégica, focar 100% na impressão digital. Então a gente ainda tinha uma marca convencional de flexo, sendo representada até então, nós decidimos abandonar por nenhuma razão ou outra, senão focar. A gente não consegue fazer tudo bem, né? A gente olha bastante amplo e a gente precisava de mais foco e de mais disciplina, mais estratégia para poder performar bem. Isso tudo que eu contei foram, obviamente, decisões que foram amadurecendo ao longo do tempo e em 2014, 2015, se não me engano, a gente começou num processo familiar de pensar qual seria o futuro da Comprint, né? O Christian já tinha os seus 70 e poucos anos ali, pensando, falou, olha, gente, eu preciso daqui a pouco pendurar minha chuteira, vamos ver o que a gente faz com esse negócio. O Christian tem 2 filhas, que nenhuma seguiu esse caminho aqui, cada uma tem sua carreira própria, e a gente montou, as 2 filhas, os 2 gêmeos, né, eu inclusive, um conselho para ajudar nessa definição de como perpetuar um negócio, que é um bom negócio. Perfeito. Como a gente ia perpetuar, e quando a gente tomar essa decisão de perpetuar, era uma decisão de perpetuar crescendo, né, pisar na... Tínhamos uma meta lá de dobrar a Comprint em tamanho, em volume, estabeleceu isso em 2016, e daí a próxima discussão foi quem vai comandar isso, né? Então, a gente sempre pensou em profissionalizar a empresa, esse processo já começou em 2015, mesmo ainda na gestão do Christian, a gente começou a profissionalizar, a contratar uma diretoria e trazer nomes com muito peso, muito conhecimento no mercado. O Danilo é um deles, que eu acho que você conhece, o André mencionou também. Então, a gente, como a gente diz aqui, cabelo branco, né? No caso do Danilo não tem cabelo, mas, enfim, ele chega com muita experiência. Compadeço da sua dor, Danilo. Não, mas uma brincadeiras à parte, o Danilo nasceu dentro de uma gráfica, né? Enfim, ele tem uma experiência enorme nisso, e a gente tem na equipe de vendas e principalmente na equipe de desenvolvimento de negócios, muita força nisso. Eu vou voltar em alguma hora e a gente fala também disso. Só que faltava alguém para comandar a empresa como um todo, e aí coincidiu com um momento meu profissional. Eu não comecei nesse setor, não vim desse setor, entrei na Comprint no meio de 2016,
numa transição de carreira, eu queria ter um tempo para mim e pensar o que eu ia fazer, e estava tudo caminhando por uma decisão mais empreendedora. Eu comecei na carreira na área financeira, em fusões e aquisições, depois trabalhei muito tempo em bicicletas, na Caloi, eu fiz tudo menos finanças, então ganhei uma experiência muito grande, fiquei praticamente 7 anos lá entre projetos e ficar na Caloi, nas áreas de marketing, comercial, um pouco de produção também, e aí voltei um pouco para a área financeira com empresas que eu trabalhava num fundo de investimento que comprava participações em empresas, fiquei lá quase 10 anos, e aí decidi sair para esse caminho empreendedor. E as coisas conectaram. Vamos dizer ali, foi um momento interessante de ter uma participação mais ativa, de frente, num negócio que era da família, então acho que teve uma confiança grande do próprio Christian em mim, e acho que é grande de que eu poderia pelo menos tentar fazer um pouquinho de diferença aqui. Claro. Então foi assim que aconteceu, eu assumi como CEO em 2017, já com algum aprendizado acelerado aí, que o que eu mais faço é visitar cliente, aprender, visitar feiras e os fabricantes para aprender de uma maneira acelerada, né, o que todo mundo já tem aqui no sangue faz décadas. Mas acho que está dando certo, e mais do que tudo, combinando com aquele cabelo branco que eu falei, né, com a experiência que todo mundo tem aqui, acho que vem uma energia renovada, né? A gente fez várias mudanças aqui na Comprint enfim, um pouco de atitude, obviamente de organização, profissionalização foi concluída, e a gente conseguiu, acho que juntar essa experiência com energia nova, tem uma equipe bastante motivada, maior, né? E muito focada em crescer com os clientes, né? A gente só vai crescer quando os nossos clientes de fato crescerem. Então acho que é isso que norteia aqui nossa estratégia hoje. O Raymond, e você acha que, aproveitando a tua história e teu background, que de alguma maneira permeia fusões e aquisições, foi de você a ideia de adquirir o seu concorrente durante esse processo aí de início de gestão, ou isso já era alguma coisa que vinha sendo maturada numa etapa anterior? Não foi minha a ideia, tá? A ideia era uma ideia natural que vinha das discussões aí que a gente tinha nesse próprio conselho que eu mencionei, mas muito mais recentemente do Christian comigo, e um pouco HP também, porque o que acontecia? O Brasil é um dos poucos países onde HP, eu não falei, mas acho que até pelas minhas costas aqui fica claro, HP é o nosso, Índigo é o nosso carro-chefe aqui. A América Latina era um dos poucos países onde existia mais de um canal por país, né? O Brasil existiam 3, no México existiam 3, nos outros países existiam 2, né? E isso acho que foi uma estratégia que a HP usou lá atrás para crescer a região, né? Para alcançar mais com um tempo menor. Mas era um movimento um pouco contrário ao que eles tinham no mundo, né? E eles sempre diziam, o que está certo, a gente alcançar mais ou a gente ter menos canais mais fortes, né? Porque no fim acaba ficando aquele bolo dividido, a gente sabe que a região aqui não é onde as vendas mais prosperam no mundo, né? Tem muitos altos e baixos, muito vento contra que a gente acaba recebendo, né? De política, economia e tudo mais. E era uma discussão que estava ali no ar, né? Houve um movimento um pouco mais forçado, vamos dizer assim, no México, de consolidação. Eles acabaram terminando com um canal lá, com um só canal lá. E aqui no Brasil, acho que eles estavam um pouco menos ativos, né? Não sei se esperando ver o que ia acontecer, mas acho que a gente viu uma oportunidade de consolidar, porque não só para ficar maior e para crescer, como eu falei, mas não é isso. Acho que a complementaridade que existia entre os canais, principalmente entre a Comprint e os outros 2 canais, era grande. A gente sempre foi muito mais focado em embalagem. A gente tinha máquinas comerciais, vamos dizer assim, mas a maioria das nossas máquinas era focadas em labels and packaging, e a totalidade dos outros canais, das máquinas dos outros canais, era comercial, né? Então tinha uma complementaridade grande.
Geograficamente não fazia muita diferença, mas acho que em setor, em número de clientes, tudo fazia sentido. E, obviamente, fizemos isso consultando a HP, que se mostrou favorável ao negócio. Acho que foi um bom momento para a gente que queria pisar no acelerador, né, e crescer, e acho que para a DigiGraph também, que tinha suas próprias razões para entreter uma conversa dessa conosco. Sempre tivemos muito bom relacionamento com eles, como temos com a AlphaPrint também. Mas, enfim, as coisas combinaram ali. Eu acho que a ideia não foi minha experiência, ajudou um pouquinho. A gente fez isso sozinho, de uma maneira rápida, aqui na Comprint. Não compramos, né, a DigiGraph, a gente adquiriu um negócio deles, né, uma divisão deles. Continuam firmes, com outras vezes, inclusive, da HP, eles grandes formatos e tudo mais. Mas a divisão de Índigo, vamos dizer assim, veio para nós com todas as pessoas, com todos os técnicos, toda a equipe comercial, os CBDs de desenvolvimento de negócios, e a gente fez questão de gastar muito tempo nas primeiras semanas para fazer uma integração suave, menos traumática possível para as pessoas, mas principalmente para os clientes. Acho que deu certo. Legal. E na tua visão, vamos dizer assim, agora que essa aquisição, entre aspas, já maturou, ela já é parte da Comprint, que tipo de cultura, ou fora o faturamento incremental, etc., mas que tipo de cultura que você entende que é positiva da DigiGraph, que de alguma maneira pôde se retroalimentar a cultura da Comprint? Ou seja, tinha alguma coisa complementar também no sentido gerencial, por exemplo? Eu acho que a gente tinha a conversa foi muito fácil, porque a gente era, no fim, muito parecido. Eu acho que o foco que a gente tinha em cliente, em serviço, em atendimento, em desenvolvimento de negócios, né, as equipes eram mais ou menos parecidas. No fim, era um pouquinho maior, porque acho que os nossos clientes imprimiam mais por máquina, né, mas também num tamanho parecido, tudo era muito parecido. Né? Então, foi muito essa integração, e também é um mercado que é pequeno. A gente acabava, eu particularmente, já conhecia muitas das pessoas de lá que vieram trabalhar conosco. Né? O que eu sempre, acho que valorizei muito na DigiGraph era principalmente o treinamento da equipe técnica, né? Que sempre foi, né, state of the art. A gente teve sempre muita sintonia de jeito e de cultura, né? E valores, princípios, ética e acho que na própria abordagem para os clientes, eu devo dizer que eu acho que a gente estava num ritmo de atividade, de energia diferente do deles, né? Então, graças a Deus e ao nosso esforço aqui, essa energia foi absorvida pela equipe que veio, mas em termos de choques culturais, etc., como eu te falei, era muito parecido. Legal. A gente somou experiências complementares com um ânimo renovado, vamos dizer assim. Legal. Quando a entrevista que eu fiz com o André, ficou muito claro, assim, não sei se só para mim, mas eu tive uns feedbacks também de quem assistiu, que realmente faltava falar com a Comprint, porque nos parece assim que a HP trabalha em dois extremos. Então ela foca na fomentação da demanda por parte do dono da marca e ela foca no suporte aos canais, né? Então, cumpre a meta, vamos conversar. Eu imagino que a conversa é pesada aqui desse lado de cá. Puxado. Agora, no meio, é a Comprint, né? Então é você que frequenta o cliente, é você que tem que ter o conhecimento técnico e mercadológico mais aprofundado do business do cliente. Então eu vou reestruturar uma pergunta que eu fiz para a HP que eu acho que ainda não me convenceu. ROI, né? O retorno sobre investimento da HP. Vocês têm aí 46 máquinas operando. Eu entendo e concordo com o André. Em embalagens, né? Embalagens. Né? Eu entendo e concordo quando ele fala que tem idiosincrasias da estrutura, do custo de cada companhia e tudo mais. Mas com 46 máquinas dá para ter uma temperatura do tipo assim, cara, se esse cara não pagar a máquina daqui 3 anos, tem alguma coisa de errado nesse negócio.
Ou qual é o volume de trabalho necessário para uma HP Índigo de flexível, de rótulo, por exemplo, para retornar o investimento? Em quanto tempo os clientes têm alcançado esse tipo de patamar? Então, um pouco dessa experiência prática da Comprint em relação aos clientes. Você consegue compartilhar algum número, como disse o André, duro para nós? Você quer? Eu vou tentar, tá? Eu assisti o papo com o André e ele tem, obviamente, está numa empresa grande, né? Ele tem mais restrito. Tem uma estrutura corporativa grande, enfim, tem os guidelines lá e tudo mais. A gente tem um pouquinho mais de flexibilidade, não muito mais, porque eles são um parceiro muito... A gente trabalha muito junto, né? Então, respondendo a primeira parte da sua colocação, ou adicionando a sua colocação, a gente trabalha muito, muito junto com eles, em todos os aspectos. Tá? Eles conhecem, se não a totalidade dos nossos clientes, porque foram conosco, né? A responsabilidade de abrir portas é sempre nossa. Uma vez que a porta está aberta e você consegue engajar em alguma conversa que você vê que vai avançar, a gente já os coloca no jogo logo no início. Eu acho que é super importante para o próprio cliente ver tudo isso, né? Então, a gente se coloca sempre lado a lado, desde o início, e a HP, eu falo isso né, com uma base grande de comparação com outras empresas. A HP tem uma geração de conteúdo, um compartilhamento de conhecimento enorme, que quando a gente pode trazer isso e apresentar para os clientes, é de cair o queixo realmente com o nível de informações estatísticas. Lembre que todas as máquinas são conectadas, né? Então, o volume de informação que a gente colocar para um cliente a partir de um certo momento da conversa ali é de impressionar. Então, o trabalho que a gente tem, o trabalho de gerar tudo isso é da HP e o nosso trabalho é levar isso para o cliente com eles. Essa pergunta, é engraçado você dizer isso, hoje a gente teve uma super reunião, né, que tomara dê certo, um projeto super importante para a gente, com um cliente super importante, potencial, ainda não tem uma Índigo, mas está interessado, a gente viu. Enfim, a primeira pergunta que nos foi feita, é um cliente de grande, tá? Então, que tem a tecnologia convencional hoje e fica sempre aquela coisa, a digital vai vir como algo diferente, né? Não é uma substituição, não é uma expansão, tem que pensar um pouco diferente. Mas eu gostei que a primeira pergunta foi qual o payback dessa máquina, né? Qual o ROI, enfim, cada um. Mas eu acho que é o jeito correto de pensar. A gente não quer colocar uma máquina lá para fazer a tiragem curtíssima da promoção que um cereal vai fazer de um sabor novo que ele vai lançar. Não é isso. Isso aí é 5% mais ou menos, né? Do volume digital, vamos dizer assim, nessas promoções, chamar atenção, é o que a gente faz, né? E coloca aí nos cases e tudo mais. É o que ganha prêmio. Exatamente. Ela tem que ser uma máquina que produz e que dá o retorno para o cliente. A gente tem dezenas de maneiras de mostrar isso para um cliente. E a melhor delas é sempre através de números, numa planilha, né? Obviamente, a gente tem que ter acesso a um volume importante de informações do cliente, a gente assina os acordos de confidencialidade, que forem necessários, porque o cliente tem que abrir informações, obviamente, de custos, de tempos de setup e tudo mais, que eles veem nas máquinas convencionais. Sempre a gente busca mostrar o ponto de equilíbrio, seja em metro quadrado, em quilos, né? Enfim, dependendo da aplicação. Que a gente usa ali, metro linear, enfim. Mas a gente precisa ter essas informações abertas para retornar com as nossas informações, né? Dito isso, a gente, e falando um pouquinho, talvez mais em números que o André fala, não tem muita diferença do tamanho do equipamento, do porte de equipamento, porque o equipamento maior vai faturar mais também, né? De regra, a gente vê um cliente que vai usar a máquina num turno e meio, vamos dizer assim, tá? Não é para exagerar 3 turnos e não sei quantos milhões de cliques, mas um turno e meio de uma produção focada, disciplinada, com a Comprint suportando muito, eu já falo nisso, que é importante nessa pergunta, com um apoio
operacional da Comprint, não só técnico, mas de desenvolvimento de negócio, o cliente tem um payback aí entre 3 anos, 3 anos e meio, tá? 36, 42 meses. É um número que a gente tem segurança aí, não estou falando dos números dos Estados Unidos ou da China, mas do Brasil aqui, das nossas 46 máquinas que a gente tem hoje, mas das mais de 60 que a gente já, né, que já rodaram. Algumas máquinas já acabaram sendo recicladas e desativadas. Então, acho que esse é um número importante. E eu não acho um número ruim, acho um número bom. É um número bom. Sem dúvida, mas ele gera um faturamento, uma receita importante com uma margem importante. Então, o André falou bastante lá de... Não é na produtividade, a máquina é mais lenta que qualquer convencional e tudo aquilo, não vou entrar nessa seara. Mas é importante saber vender o produto que você tem ali de uma maneira diferente, porque acho que ela vem para somar alguma coisa que você não está fazendo hoje ou que está fazendo não da maneira mais econômica, né? Ter esse número em mente, eu acho que é concreto e eu acho que é bom, de verdade, né? Então, quando a gente, voltando para o assunto da reunião da manhã ali, quando a gente colocou isso, eu acho que os clientes ficaram positivamente surpresos. Legal. Não, aí é um número que me parece muito mais crível, né? Assim, muito mais condizente até com as tecnologias analógicas, né? Exato. Né? Com um ponto de investimento, né? E o ponto de equilíbrio, desculpa te dizer, imagina. O equilíbrio vai variar. Qual é o ponto de equilíbrio em banda estreita? 1.500 metros, 500 metros, depende do cliente, depende de quanto ele vai cobrar por aquilo, né? Então, a gente tem clientes que tem 3 máquinas, né? A gente tem alguns clientes que tem 3 máquinas, a gente tem 10 clientes que tem no mínimo 2 máquinas. Acho que pode ser um bom negócio, né? Isso, acho que esse é o melhor que a gente tem, né? Acho que, mas tem um bom negócio, não é? Eu falo, olha, parece ser. Tem cliente que está ganhando dinheiro com isso. Sem dúvida. O cara pode errar uma máquina desse monto uma vez, mas uma segunda... Mas existe, não existe um cliente que compra uma máquina e, não sei... Não engata. Como tem cliente na área comercial, compra a máquina para fazer prova, né? Enfim, claro. Acho que quem quer produzir, a gente dá todo o suporte e o negócio se torna bem interessante. Agora, você tocou um outro ponto interessante aí. Falou assim, olha, o promocional, o diferentoso aí, representa uma fatia irrisória do volume de uma HP Índigo. E esse número, inclusive, foi também colocado pelo André. Ele falou, entre 5%, você acabou de confirmar o dado. É isso aí mesmo. Agora, uma pergunta, na tua experiência dessas máquinas todas, o mercado inexiste ainda ou tem uma demanda latente pelo promocional mal trabalhado? Eu acho que é um mercado pequeno no mundo inteiro. Ele chama muita atenção e é legal. Você vê a garrafa do Amarula com cada elefante de uma cor, a Nutella. Você tem um outro mercado que a HP tem uma ferramenta que chama Mosaic, que basicamente ela te permite um rótulo diferente do outro com um software que você instala e já chama a atenção. Claro. Eu não estou chamando isso de promoção, eu estou chamando isso de um apelo diferente. A promoção mesmo do dias, a gente fez um envelope para um chocolate que vinha, que você podia fazer no site, e etc., com um parceiro nosso, para uma campanha de fim de ano. É super legal você ter isso, fazer a personalização, etc. Mas é um mercado pequeno, não tem dúvida nenhuma. Claro. Em paralelo, o mercado que é grande, é bem maior e cada vez cresce mais, é o craft, o artesanal, o premium, que são aquelas tiragens menores, muito mais específicas, o orgânico. É o gourmet. Oi? O gourmet. O gourmet, enfim, é a sofisticação do produto, uma exclusividade, o que remete a tiragens menores. Aí sim, eu acho que é uma avenida enorme e que o digital atende muito bem. Legal. Essa linha, o André também tocou bastante nesse ponto, né, dos 1.500 metros, como uma referência, né, embora ele falou, olha, tem cliente que é 3.000, tem cliente que é menos, tal, mas esses números que são a base para essa explanação de potencial do negócio e do retorno, são mais ou menos os mesmos desde quando a HP
ingressou no business, né? Então eu sempre ouço os 1.500 metros e tudo mais. Na tua visão, até com o teu background financeiro, o deslocamento das primeiras máquinas lá com dólar a 2 e hoje com dólar a 5 e tralalá, será que essa matemática financeira também não foi afetada ou de alguma maneira? Como é que a Comprint, por exemplo, tem as grandes contas, os grandes clicadores, Indemetal, Outlabel, Plazut, como é que esses caras estão conseguindo enfrentar um dólar, sei lá, 50%, 55% mais caro? Como diz, capciosa, né? Não mas o negócio. O negócio é sim sensível ao dólar. Eu vou te responder, quando o dólar estava a 2... Todo mundo amigo. Eu lembro que era 1,60, acho que, se não me engano, 2013, 14, já nem lembro mais do dólar a 2, mas quando o dólar estava a 2, 1,60, ou mesmo no começo do dólar a 3, o negócio aqui não era tão desenvolvido. Por incrível que pareça, a gente vendeu muita máquina, e muita máquina para cliente já existente, seja troca ou seja uma máquina a mais, nos últimos 2 anos, né? Que já estava com dólar a 4, enfim, agora 5. Então, máquina esse ano com dólar a 5. Né? O que isso quer dizer? É que os clientes, eu acho que pegaram mais no breu, né? Passaram a acreditar mais no negócio, porque já tem um histórico deles mesmos ganhando mais dinheiro com a tecnologia. O dólar foi de 4 para 5,50 ou 5,60. Ele repassou isso para o cliente dele? Óbvio que não. Apertou as margens? Apertou. A HP faz um esforço aqui, a Comprint faz um esforço ali, mas não tem dúvida que um repasse de 40% é inviável numa situação. Né? Claro. O que eu acho que aconteceu? O cliente passou a ganhar mais produtividade, né? Então o uptime da máquina é maior, a máquina roda muito mais, ela tem um aproveitamento, portanto, muito maior. Eu acho que os nossos clientes não vão para o volume, né? Pelo menos com a nossa tecnologia. A gente tem clientes, você citou alguns nomes aí que estão fundamentalmente digitais, e você citou outros nomes, ou não citou outros nomes, que tem uma máquina digital e 4 metros, ou tem gente até com rotogravura e digital, como você sabe, mas eu acho que em muitos dos nossos clientes, o digital passou a ser, se não o maior negócio, assim, bastante representativo. E com isso, eu acho que eles buscaram também um outro nicho de mercado que não é do rótulo por volume, é o rótulo mais sofisticado. Isso passa pelo acabamento também e pelo próprio nicho de mercado que eles atuam, que outros não querem atuar. Então, acho que compensar esse incremento do dólar, que é muito sensível, no caso particular da Índigo, os clientes conseguiram, né, acho que até antes, do que foi muito bom, né, para não ter que reagir de última hora, já construir um caminho um pouco mais resiliente a essas intempéries. E para fechar a pergunta, esse número de 1.500 aí é um número atual que a gente está falando. Claro. Tem 800, tem cliente que é 2.000, eu não vou falar 5.000 que o André menciona com equipamento, né, o V12, com a HP 8000 lá, que é muito mais produtiva, mas para aí é um outro nível. Mas eu estou falando dos nossos equipamentos aqui mesmo, da 6.000, da série 6, né, 6.900, 6.000, 6.600, 6.800, 6.900, esses números são atuais, que a gente vê hoje, né, dessa cesta aí de clientes que imprimem bastante. Então, acho Legal. Que é tranquilo da gente afirmar e mostrar hoje. Agora, nos últimos anos, especialmente, vamos dizer assim, no último triênio, tem uma profusão de nova oferta de digital no mercado. Né? Então, as máquinas Inkjet, UV, etc. Você tem sentido uma erosão nas margens dos clientes ou na tua própria margem? Ou seja, agora digital antes era uma novidade, agora tem mais opções e gente jogando com preços muito mais, como disse até o André, com os preços mais embaixo, e se isso de alguma maneira canibaliza o setor de digital como um todo. Vocês têm alguma percepção disso? Resposta curta, não. Tá?
um pouquinho mais, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas acho que tem espaço para outras tecnologias, outras marcas, outras estratégias até. Né? A gente tem mais que uma tecnologia digital. Claro. Né? A gente tem cliente que investiu numa outra tecnologia recentemente e passou a imprimir mais na nossa. Eu não sei, você não consegue saber como está indo a outra tecnologia, mas a nossa cresceu. Claro. Eu posso te falar. Entendeu? Então, eu acho que as coisas podem se complementar. Como a digital, eu acho que, falando no sentido mais alto, acho que a digital complementa a convencional. Ela não canibaliza. Né? A HP tem um lançamento novo aí, daqui um tempinho vai entrar no mercado, a V12, né? Acho que você já teve a oportunidade de ver, e talvez alguns que estão nos ouvindo aqui tenham já tido, pelo menos, conhecimento disso. Aí acho que vai ser um passo além, né? Vai aumentar a produtividade, vai vir com todos os benefícios do digital, e acho que vai eliminar um pouco das barreiras que o digital tem hoje. Acho que vai ser um outro jogo, mas hoje claramente um jogo de soma. A gente tem, nas nossas apresentações para os clientes que não têm a tecnologia digital, o principal slide que a gente tem é um quebra-cabeça com duas peças se juntando. Está aqui para substituir ou para um roubar do outro. É literalmente uma coisa para... Complementaridade da oferta. Complementar algo que você fazia não da melhor maneira, ou passar a fazer algo que você não fazia. Então, não fomos afetados nem em margens, nem acho que em volume de vendas. Obviamente, o ciclo de venda se alonga um pouco, porque tem mais opção para o cliente escutar, ou conhecer, pelo menos. Mas isso não afetou, ainda não afetou, espero que não afete os números do nosso negócio. Legal. Faz total sentido, né? Agora, um ponto que não sei se isso te afeta é a HP não tem máquina entry-level, né? Então, assim, o cara... Não. Isso já diminui o extrato de potenciais clientes a uma linha muito tênue e muito curta, né? Agora, eu vejo que a Comprint tem máquina entry-level no portfólio, né? Vocês têm lá a tal da New Solution? Mais ou menos. A gente fez um teste com a New Solution. Enfim, não é a New Solution, mas a tecnologia da Memjet, eu acho que esbarra é legal o conceito, né? É legal. A nossa ideia lá atrás, a HP não gostou, mas a gente briga. A nossa ideia lá atrás era, vamos começar a fomentar esse mercado, porque esses caras, alguns não, mas outros podem crescer, né? E a gente daí fomenta e prepara, claro. Porque a estratégia da HP não é entry-level, não vai ser, né? Então, estamos perdendo algum mercado aqui? Estamos. No exterior, eles têm as máquinas R, né, de refurbish, que eles falam. No Brasil não entra por uma questão tarifária. Então, quando a gente quer atingir um cliente que não consegue hoje comprar uma Índigo nova, a gente tem algumas oportunidades de máquinas usadas, que sendo de alvos de trading e tudo mais, para o cliente colocar o primeiro pé. A nossa intenção com a Memjet era ir um pouco mais para baixo, né? Mas basicamente ali é da tecnologia, não é da marca que a gente escolheu, não. Você entra num custo muito alto do substrato, né? E da própria tinta. Fica muito caro. Faltam alternativas aqui no Brasil para fornecimento local, e aí o que é para ser um negócio barato de entrada, fica com um consumível caro. O consumível é o consumível e o substrato que eu estou falando aí. Então, não é um negócio que, infelizmente, acho que é o momento hoje do Brasil. Então, a Comprint também acabou se alinhando com o posicionamento entry-level plus, eu não sei como você chama, mas de pelo menos a gente, infelizmente, tem um portfólio de clientes mais restrito, porque é o que acomoda hoje um investimento, seja numa HP usada, vamos dizer assim, ou numa Índigo nova mesmo. Ou seja, hoje não tem no portfólio uma digital low cost. Tentou-se, né? E só por curiosidade, assim, a HP, você falou, a HP não gostou, até imagino, mas a alegação da HP para essa, vamos dizer assim, essa tentativa da Comprint foi do tipo, esse cara que comprou a máquina digital vai roubar o rótulo do cara que tem uma HP, ou foi alguma coisa mais elaborada do que isso? Não, é assim, a gente está falando de
assim, sim, são totalmente... essa distância. Não, a atenção é como qualquer outro fabricante que a gente quiser ter outra marca competindo com qualquer acabamento que estiver aqui, é a mesma coisa, falta de foco, né? Você vai ter menos tempo, invariavelmente, pode criar equipes separadas, etc., mas em algum lugar alguém vai ter menos tempo para dedicar ao sistema. Era só isso, não era nada. Entendi. Agora, mais que isso. Isso acabou, vamos dizer assim, vocês tentaram algumas incursões, então formalmente eu entendo que não encontraram ainda o modelo, pode até tentar, mas não encontraram ainda o modelo mais vendável face a esses problemas de substrato, e também deixaram a Flexo, né? Então vocês tinham Conco, depois foi para a Jidui quebrou, depois a Omet, se não me engano. Hoje não tem mais Flexo no portfólio da Comprint. Não. Isso não gera dois buraquinhos meio estratégicos no seu portfólio? Um exemplo bobo, né? A gente... a Bobst. Você tem tiragens de tanto? Não, eu tenho Flex para você. Agora é digital? Eu tenho a Movement para você. Então, né? Mas aí a pergunta que eu te faço é, se você está balançando a cabeça e concorda, podemos esperar a Comprint indo atrás de Flexo ou realmente isso é águas passadas? Vou mudar o balanço aqui. Vou mudar o balanço para horizontal. Não. A gente tomou uma decisão em 2018. A resposta para essa sua pergunta é aquela que eu falei no começo, é foco. Entendeu? A gente está deixando esse competidor menor. Hoje, a gente procura identificar potenciais clientes crescer e tentar de alguma maneira ajudar, mas não dá para fazer um esforço maior. Acho que um pouco pelo número de clientes, né? A gente não vai conseguir atender 5.000 clientes bem, a gente tenta atender aqui 1.000 clientes, né? Esse é o tamanho da nossa base. Eu acho que a gente tem uma equipe grande comercial, né? Eu acho que das maiores, talvez, nesse setor, que já é um investimento muito alto, né? A gente não quer vender pela internet, não é o nosso produto aqui, né? Então a gente precisa ter foco. Isso eu estou dizendo do entry level ou não, né? Do equipamento mais acessível. Quando a gente fala de tecnologia, aí é uma aposta realmente no futuro, né? Eu acho que o mercado de Flexo, além de tudo, está muito bem servido, né? Você tem a grande maioria, a Omet era uma exceção, mas você tem a grande maioria dos players já com escritórios locais antigos, né? Bem estabelecidos aqui no Brasil. Depois de todas as fusões e aquisições que houve aí no setor também, teve uma consolidação que os players relevantes acabam estando aqui com esforços próprios. Então, eu acho que a gente tem que focar nossos esforços onde a gente encontra o maior retorno, e olhando para hoje e principalmente para o futuro, a gente quer ficar com o digital, exclusivo no digital, na empresa. Legal. Foi interessante que você, no começo da entrevista, citou uma coisa. Hoje de manhã eu conversei com a Landa, né? E a Landa, na pessoa do Eberto Pachon, que é um dono de uma empresa chamada iMedia, que é de uma certa forma parecida com a Comprint, como dealer. Exato. E ele me comentava que a iMedia comprou um fabricante de máquina de low cost, tipo Rapid Label, se não me engano, alguma coisa. Ele tem negócios, ele meio que trocou um pouco o papel do dealer. E você falou que tentou, que fabricou, que por um período as máquinas. Na tua visão de business, o dealer também precisa mudar um pouco esse papel e passar a ter uma coisa mais, um escopo um pouco mais ampliado? Ou, eventualmente, esse é mexer muito nesse modelo do, olha, eu te dou suporte, a venda, não sei o quê, eu não fabrico nada, esse é o canal? Não, a gente tem algumas experiências de fabricação aqui no Brasil, não é só no caso das práticas com Você tinha com a Nakibras, não é? A gente fez as Jidui aqui, vendemos 10, foi super bem sucedido. Não foi adiante por causa da Jidui, não por nossa causa. Uma experiência super sucedida. Eu escuto, eu não estava aqui, mas eu entendo que foi feito um roadshow, uma viagem de roadshow com 10 clientes e 10 vendas, né? Foi o negócio mais bem sucedido do mundo.
teve uma experiência ótima e as máquinas estão aí rodando, né? Em clientes índio, né? As máquinas estão aí rodando super bem. A gente tem uma experiência recente com a Anacbras, a Anacbras fez, vamos dizer assim, motor, né, uma máquina de bobina, a desbobinadeira é a rebobinadeira, e a gente investiu e desenvolveu com eles e com um parceiro internacional uma máquina para o mercado transacional, digital, né, com cabeçote inkjet. E essa máquina está disponível, está no nosso catálogo, está no nosso site, chama CP Print. Então, eu não acho que é uma obrigação ou uma barreira. Eu acho que depende da estratégia de cada um. Não acho necessário, fundamental, mas acho que é um diferencial. Pode ser um diferencial. Agora, a gente não vamos ser nós que vamos criar ou dominar uma nova tecnologia digital. A gente vai ser um integrador, como fomos no caso da Didui, né, e vai fazer esse papel. Também não fabricamos, a gente não tem usinagem, a gente não tem eletrônica ou elétrica, a gente não vai fazer, não. Nós vamos atuar coordenando ou eventualmente até investindo em alguma coisa assim, mas é muita coisa nova, né? De novo, vou voltar para aquela coisa do foco, que a gente precisa ter, pelo menos nesse momento, né? Se um dia a gente estiver num país super estabilizado, com a empresa já bem estável, né, com aquele dia a dia super gerenciado e tudo mais, não é o ano para fazer isso, claramente. A gente pode pensar de novo, a gente tem, como eu falei lá no início, uma veia empreendedora, é bacana investir nisso, né? Fazer as análises de mercados, às vezes acertar, às vezes errar, mas eu não acho que deve-se fazer assim, eu acho que depende um pouco do momento e da estratégia de cada canal. Hoje a gente quer investir, ao invés de investir numa fábrica, numa produção, a gente investiu num demo center aqui, claro. A gente tem 2 Índigos novinhas. Quando a gente vender essas, a gente vai trazer outras 2, tem uma de bobina, uma de folha, não tem jeito melhor. Eu imagino que isso aí deve ser meio, vamos dizer assim, raro até para um padrão mundial, né? É raro. Existem, você conta na mão aí os outros canais HP que tem isso aqui, é um investimento nosso, né? Sai do nosso fluxo de caixa, mas se paga, né? Se você perguntar qual que é o ROI disso aqui, é mais difícil precisar. Total. Mas, sem dúvida nenhuma que muda o nosso grau o nosso desenvolvimento de relacionamento com os clientes e principalmente disseminar o conhecimento e o que a máquina pode fazer, né? Isso aqui não é só HP. Eu estou sentado aqui de costas para as 2 máquinas Índigos, mas a gente tem máquinas da Hitachi, a gente tem cabeçote de inkjet, que eu acabei não mencionando, mas que a gente representa também. A gente tem uma sala só para 3D, é um investimento que a gente acredita que, sim, esse para a nossa estratégia, é um must, né? A gente tem que ter. Não, claro, e também muda a tua relação com a própria HP, né? Imagino que na hora de sentar para poder resolver um estresse, não dá para gritar tão alto com o cara que tem 2 HP parada no showroom, né? Tem uma coisa aqui que a gente fala bastante, é sempre olhar para baixo, né? Sempre ser humilde. E a gente para mim tem um problema enorme com soberba e tudo mais, né? Não há dúvida que é um investimento que a HP reconhece. Claro. Como reconhece também o investimento que foi feito na consolidação. A gente tem mais representatividade aqui com a HP no Brasil, com a HP no mundo, mas nos orgulhamos disso, estamos trabalhando para isso, né? Não acho que a gente pode... Tem um pavor aqui, vamos dizer assim, de soberba. Legal. Nesses pratinhos girando dessa estratégia de portfólio, eu tinha perguntado para o André sobre a ABG, né? Sobre E aí, assim, perguntei, na verdade, poxa, André, muitas das vezes eu vejo que tem uma certa preocupação do cara que ainda não entrou em digital, mapear todo esse investimento de acabamento, colocar isso, somatizar isso no pacote e tal, né? E não tenho dúvida, né, tecnicamente, que hoje a ABG é uma solução state of the art para Índigo. Agora, o negócio está em Libra, né?
Se no dólar já é complexo... É literalmente um Rolls Royce, né? Tem bem em Libra. Aí eu te pergunto, para esse tipo de solução, a Comprint tem olhar para algo mais em conta, sei lá, Brotec, não sei, achar uma solução mais low cost para poder oferecer, até porque eu tenho ouvido rumores, né? Eu tenho gente da própria empresa que mora em UK, né? Que logo tem eventualmente um hard Brexit aí, com algumas mudanças no tarifário. Tarifárias, vão sempre... A gente, infelizmente, tem que acompanhar isso de perto, né? Eu acho que isso não é uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, e nem muito menos no portfólio da Comprint, tanto que a própria HP homologa a Brotec como uma parceira, assim, indiscutivelmente, é uma parceira mais econômica. Claro. Né? Isso é fato. A própria HP tem essa preocupação da ABG ser uma máquina super sofisticada, super robusta, confiável, mas ela é cara, né? Não tem dúvida. A gente aqui tem mais índicos do que a ABGs, né? Temos vendido a ABG, né? Colocamos uma mais que uma esse ano já, 3 esse ano. 3 esse ano. Deus quiser, aqui temos mais uma aí, muito para clientes já mais habituados e que estão ganhando bastante dinheiro com a tecnologia digital, não sentindo falta porque tinham um acabamento nacional ou, enfim, asiático, o que fosse, mas já não está mais dando conta, né? Uma BG bem estruturada comporta fácil 2 índicos, né? Fácil, né? Então, é um investimento que eu acho que quando a pessoa que realmente quer entrar e está totalmente convencida, tem bastante dinheiro ou está com algum esquema de financiamento bem interessante, favorável, dá para fazer as 2 coisas juntos. Mas é mais um processo realmente de mais avançado. Não tem uma busca incansável sobre uma alternativa mais... A gente se preocupa muito com a qualidade, né? A Brotec, ela tem representantes no Brasil, a HP, enfim, tem um acordo com a Brotec, que um canal, enfim, pode vender, o canal Índigo pode vender a Brotec, mas é uma coisa, enfim, a gente tem a BG, a gente respeita a BG e gostamos muito porque é realmente o que a gente busca, um equipamento de super alta classe, confiável, caro, lógico, mas então se você pergunta aqui que técnicos eu tenho treinados para a ABG, temos aqui alguns, mas assim, o esforço é mínimo, né? O equipamento realmente não dá. Ele é eletrônico, né? Um equipamento mais mecânico do que tudo, mas super customizável, super robusto e flexível. Mas, respondendo a sua pergunta de uma maneira crua, não estamos buscando ativamente nenhuma alternativa. A gente indica para os nossos clientes alternativas no mercado nacional, alternativas, mas é mais do que uma indicação, não é uma recomendação, eu tenho a responsabilidade. O equipamento tem a vantagem do custo, tem outras desvantagens que, enfim, a gente não pode garantir. Mas eu diria que os clientes têm se virado bem com outras alternativas também, mas quando passam a ter uma BG, realmente fica diferente. É legal esse papo contigo, porque tem várias facetas da Comprint que eu acho que o convertedor não tem um entendimento, assim, né? Por exemplo, esse lance da impossibilidade do refurbished, né? Eu acho que é um negócio legal que pouca gente sabe. Aí, dentro dessa linha, eu ia te perguntar, né? Eu tenho acompanhado a Comprint, evidentemente, por conta dos nossos clientes de consultoria, e tem um aumento da atividade de trade-in, né? Uma pergunta, isso é parte do reflexo da dificuldade de ampliar a base com máquinas novas, porque aquele extrato que compra a máquina no dólar que está mais reduzido, então vamos continuar
fazendo essa movimentação para manter o cliente, digamos, dentro da plataforma e pelo menos girar o consumível, né? Ou é também reflexo desse negócio assim do enquanto não se resolve essa questão da máquina usada, é o que tem para hoje, vamos trabalhar? Não, eu acho que é um reflexo da venda de máquinas novas, né? Vai sobrando a... Não, o cliente, naturalmente, a não ser que realmente já esteja num outro estágio, mas o cliente que está com uma máquina produzindo bastante, a gente tem as séries da HP, principalmente a série 2, é uma máquina menos produtiva, né? Falando de uma máquina que tem aí, em média, 10 anos, o que seja. É uma máquina menos produtiva. Quando o cliente já está no talo ali, né, usando as gírias do André, quando o cliente está no limite da máquina e ele está com a possibilidade de fazer um investimento já numa série 3 que vai ser mais produtiva, tem um custo de produção menor também, ele precisa usar aquela máquina como parte do negócio. Não costuma pegar essa máquina para Comprint como parte do negócio, mas o que a gente sim trabalha muito ativamente e incentiva a equipe de vendas a fazer é encontrar um comprador para essa máquina. E o cliente da máquina nova vende ele mesmo a máquina para um novo cliente, que em geral é alguém que não tem índigo, né? O que é muito importante também porque é o que você falou, traz alguém para esse mercado de uma maneira mais econômica. O que acontece também, e só para deixar claro, a máquina Índigo de impressão, como a maioria das máquinas da ABG que a gente traz, e algumas outras de acabamento, e as máquinas de impressão 3D, enfim, a grande parte do nosso portfólio aqui se beneficia de ex-tarifário, porque não há competidor local. E isso não vale para máquinas usadas, né? Em geral também. Sempre existem exceções, mas estou generalizando. Então, é um mercado super grande fora do Brasil, né? Mas aqui a gente não pode fazer isso. Então, o que a gente tenta é fomentar um equipamento novo num cliente que tem que se desfazer desse mais antigo. Tem dado certo. Uma máquina mais recente, nova, que a gente fez aqui, houve isso. O cliente estava condicionando a compra do equipamento novo à venda do equipamento existente. A gente conseguiu um cliente que a gente já vinha namorando aí há mais de um ano, que não tinha, na época, né, eu digo agora, a condição de fazer a aquisição de um equipamento novo, mas tinha sim, a máquina estava super bem cuidada. Apresentamos, né, ligamos pontos ali, a Comprint, obviamente, faz a instalação, faz a assistência técnica, troca as peças que precisa, dá o diagnóstico para o cliente, mas a gente atua aí mais como consultor do que como intermediador, vamos dizer assim, né, de serviço. Legal. O ponto que mais estressou o André, fez ele tossir umas 40 vezes na última entrevista, foi o seguinte: a gente estava falando sobre... E é verdade, né? Assim, conversando com os convertedores, eu tinha dito, olha, 100% realmente uma unanimidade que tanto os caras de banda larga quanto banda estreita estão olhando para o digital. Então, no mínimo, assim, está lá no item estratégia, né? E existe um desconhecimento, um receio de partir para o digital em face a alguns pontos. Eu falei, André, os principais são o medo, né, de encontrar determinados custos ocultos. Depois até o Luca me puxou a orelha, me deu uma... Falou assim, acho que você teria sido melhor pegar esse termo e dizer expectativa realidade. Eu concordo com ele, o Luca está certo. Não é, se ninguém está ocultando nada, né? Mas realmente, o cara acha que tem um custo e depois no dia a dia, rodando a máquina, ele começa a perceber que talvez ele deveria ter feito uma matriz um pouco mais minuciosa. Ok, então essa questão é premente nas conversas, né? E a outra é o modelo nebuloso, complexo na cabeça de quem não está no digital, do clique. O cara fala assim, putz, eu compro a máquina, ou seja, isso não existe no analógico, né? É difícil de explicar. E aí, naqueles dois modelos, né, esses dois modelos de pagamento por clique, né, o click charge, onde o custo é fixo,
e o à la carte, onde o cara tem, eu entendo que é tipo um rebate, né? Então, cliquei, tem uma tabela, cliquei até um extrato X da tabela, eu tenho algum benefício de desconto no próximo período. Né? Uma pergunta, por que não seria mais fácil de gerir o sistema de custo fixo por clique? É engraçado isso, né? O modelo que a gente chama aqui com os termos que a gente usa, o modelo de clique que é usado no mundo inteiro, que não só não é usado na América Latina, que é o à la carte, né? Ele é, por questões fiscais, praticamente impossível de ser replicado, principalmente no Brasil. Mas na América Latina interessa. Você imagina o que é para HP ter uma região do mundo, que não é a que mais vende no mundo, com um sistema diferente. Né? O modelo à la carte foi praticamente extinto nos principais mercados. Então, é um custo enorme para eles ter toda essa logística. Engenharia e logística aí de ter um sistema aqui diferente para o Brasil. Então, infelizmente, não é uma realidade e desde que eu entrei aqui, eu escuto essas discussões, elas nunca vão para lugar nenhum, porque é fato, tá? A lei do Brasil é muito complicada para isso. Então, a HP busca, enfim, compensar a ausência desse modelo, dando incentivos de diferentes maneiras para os clientes. Elas são as diferentes, e a gente não tem tempo aqui para explicar, infelizmente, tudo. É complexo, de fato, de entender. Depende da série da máquina, série 3, série 4 é diferente, depende se é a primeira máquina ou a segunda, o cliente pode ter incentivos distintos. Se a gente vende uma máquina nova, a gente pode colocar mais coisas no pacote inicial e tudo mais. Mas eu queria focar no seu ponto de custo oculto, porque é uma palavra ruim mesmo, né? Claro. Surpresinhas, né? E eu acho o modelo super claro, pelo contrário, né? Eu acho o modelo muito fácil de explicar. O que a gente procura mostrar aqui? Não existe custo oculto. O cliente tem um custo de impressão, seja ele por clique, né? E aí não interessa o que é impresso na folha, não tem cobertura, né? Como tem no inkjet. Não depende quanto custa o metro quadrado ou metro... depende da cobertura. Não depende da cobertura, que eu acho que já é muito mais fácil de entender, de quantificar. Tem um contrato de serviços, a máquina vem com uma garantia de 6 meses, você pode fazer a garantia estendida, usando um termo, né, comum no Brasil, que é um preço fixo, que tem muito caro o que ele cobre, e você até tem modelos onde ele cobre absolutamente tudo, custo de importação e tudo mais, simplifica demais. A gente consegue colocar esses custos estendidos por 1, 2, eventualmente até 3 anos, dependendo da máquina, junto do valor inicial. E na hora de calcular o custo de impressão, aí vem aquela equipe que eu mencionei 1 ou 2 vezes aí já na conversa, que é o que a gente chama de CBD, de desenvolvimento de negócios. Temos 5 pessoas aqui na Comprint, que elas fazem uma parte, que acho que ótimo, não é a maior parte do tempo deles, mas é uma parte importante nesse trabalho de pré-venda, que é colocar tudo no papel ali. Então, qual que vai ser o custo final de impressão? A gente assina, como voltando lá para a conversa, né? Assina ou seja, pega um monte de informação dos clientes, coloca isso no que a gente chama de cesta de trabalho, para ver quanto cada trabalho que ele pensa em migrar para o digital, ou pensa em conseguir um trabalho novo para colocar no digital, quanto isso vai custar no detalhe. E é uma planilha que é entregue para o cliente e ele pode brincar com os então, se eu aumentar minha tiragem aqui, se eu não usar 4 cores, usar 3 no modo de produtividade, né, avançada, se eu colocar uma cor a mais, no EPM, se eu colocar uma cor a mais, vai ter que dar mais um giro, quanto que isso vai aumentar? O cliente brinca da maneira que ele quiser ali, e esse custo é o final, que ele vai poder calcular. Uma vez que a venda é concretizada, esse time de desenvolvimento de negócios acampa no cliente durante o mês inicial, literalmente, né? O vídeo aí ficou um pouquinho mais complicado, mas a gente manda esse nosso time ficar junto do cliente para ter a certeza de que o que a gente vendeu lá atrás vai poder ser executado, e sempre pode. É uma questão de aprendizado também. Tem uma curva
de aprendizado, né? E o Danilo sempre brinca aqui que a partir de um certo tempo também, alguns clientes desaprendem a usar o digital. Então, é nosso trabalho aqui ir lá estimular, retreinar ou mostrar alguma coisa nova que foi lançada, né? Que é muito importante falar. Eu não me lembro se o André falou isso ou não, mas as máquinas da HP, quando é lançado um produto novo, uma série nova, em geral, essa máquina existente ela é atualizada, né? Para esses features novos que são lançados na nova linha, ou o que seja. Então, é nosso trabalho também garantir que isso vai para o cliente e que ele consegue, né, tirar todo o leite que a máquina pode produzir. Então, eu não sei se eu fui claro na resposta ou não, mas eu acho que o custo oculto, não existe surpresinha, é um negócio super certo, sabe? As peças que precisam ser trocadas quando no contrato tem uma tabela, os preços são de mercado, o meu preço aqui não é diferente do preço do outro canal, é um negócio super claro, transparente para o cliente. O cliente tem a lista de preços das peças, dos consumíveis num site, eu digo, num portal da HP, não é um portal nosso, tem acesso a tudo isso, as métricas todas verificadas ali. Eu particularmente acho um modelo super claro, super bem desenvolvido e inteligente. Ou seja, por exemplo, essa questão das peças, o cara tem uma tabela e ele tem previamente uma ideia do custo da peça e o que fica, entre aspas, para o dia é o valor da internação. Existem modelos que nem o custo da internação existe. É um modelo de garantia estendida, né, ou de seguro, de contrato de serviço, que é all-in, né? Então a peça é X por mês e a peça, qual seja, vai ser entregue no cliente. Então, existem modelos diferentes. O Luca tinha comentado, e depois o André ressaltou, né, que uma das iniciativas da HP tinha sido a montagem de um armário lá, uma espécie de armário de partes, UTK, que tinha, obviamente, um escopo de diminuir o downtime da máquina, né? Isso, mas aí eu fiquei curioso. O cara que, digamos, eu imagino que seja um investimento extra, o cara que tem um UTK, aí ele passa a ter nem essa, digamos, essa possibilidade do custo variar da internação de uma certa parte do componente, porque o componente já está aqui. Já está aqui. E depois cabe a ele repor, né? Então, aí, obviamente, vai ter alguma flutuação aí de câmbio e tudo mais. Mas vamos dizer assim, é mais um benefício, mais uma clareza. É um benefício enorme, né? Um benefício do armário. É literalmente um armário, né? Fica ali cheio das peças. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena dizer, naquilo que você perguntou, o que o canal agrega, né? No HP lá, tem um cliente aqui, o que a HP faz, o que o canal faz? A gente tem aqui 11 técnicos para índio, né? Com mais 5 pessoas de staff e suporte, desde do Luiz, nosso gerente de serviço, do Rolo, da Helênia Joyce no staff, assim, de suporte, dispatch e tudo mais. Tem uma estrutura robusta para peça. Primeiro, ela está aqui, a gente tem como política, como estímulo da HP, mas uma política que a gente segue, ter 90% das peças em estoque. E a gente tem isso de fato, né? Então, e isso é estatística. A gente pega as estatísticas do mundo, dá uma tropicalizada, vai junto com a HP. Obviamente, o mouse é uma peça da máquina, né? Eu não preciso ter um mouse inventário, eu compro um mouse em qualquer lugar, um teclado, ou que seja. Mas as peças específicas, a gente tem 90% delas em estoque aqui na Complete. É um investimento grande também que a gente faz. Isso é uma exigência da HP ou um diferencial da Complete? É um estímulo da HP, né? Tem um programa todo desenvolvido lá, mas a gente virou uma exigência nossa aqui, né? E você fura isso porque você teve que suprir peças, a gente retoma isso no mês seguinte. E a gente tem aqui na Complete desde o ano passado, que é um programa que Israel vinha, que a Índico Israel vinha estimulando muitos canais a estruturar, e a gente fez isso no ano passado. O nosso Care Center aqui, a gente tem desses 11 técnicos, sempre 2 que não saem da Complete. Eles são 4 ou 5, não me lembro, que rotacionam, sentadinhos aqui na Complete com 2 baita monitores, sabendo o que todas as máquinas estão
produzindo, alguma parou, a gente já vê o que é, e a gente tem conseguido resolver um pouco mais em bobina do que em folha, porque muitos dos problemas que vêm nas máquinas de folha é no transporte do papel. Tem paper jams. Alguma ida do técnico, mas em bobina a gente resolve quase 75% dos problemas pelo telefone, principalmente porque os operadores são treinados, tem 3 níveis diferentes de treinamento, e eles vão possibilitando o operador a fazer os próprios reparos com as peças que ele tem lá no armário, com o nosso suporte técnico remoto. Eu não gasto tempo de ir até lá, né? Obviamente, as coisas são tudo visando o uptime da máquina maior. E nas máquinas de folha a gente chega aí a 50%, quase 60% de resolução também. Então, uma coisa do senhor ligou o botão, apertou o botão. Ah, sim. Não, e é um negócio bacana. Agora tá tendo a HP está desenvolvendo uma tecnologia de pôr câmeras, né? E aí consegue acompanhar. Não, que botão é o vermelho? Não, é aquele ali à sua direita. Você bota, né, como se fosse ali a visão do operador na máquina e consegue... Legal. Então, Smart Glass. É isso. A gente consegue, é uma câmerazinha aí, móvel, baratinha, que o cliente pode ter. Mas tudo isso depende muito do treinamento do operador. Uma outra coisa que a gente, que nos estimulou a fazer um investimento aqui no Demo Center, obviamente, fazer os testes para os clientes, o cliente veio aqui imprimindo, né? Eu lembro quando a gente inaugurou, veio um cliente aqui e viu a máquina de folha, aqui ela tem 3 gavetas, e a gente colocou 3 substratos diferentes, e o cliente começou a ver assim, ele via na saída, eu lembro a cabeça dele, uma imagem diferente da outra, de repente entrou um papel craft, e depois um outro metalizado, o cara ficou louco. Legal. Ver quando é muita novidade assim. Mas mais do que tudo, as máquinas servem também para treinamento do cliente, porque a gente tem o nível 1, nível 2 e nível 3. A partir do nível 2, o operador do cliente, para fazer o treinamento, tem que desmontar a máquina. E aí vai para a produção lá. Então, se for para desmontar uma máquina, desmonta a nossa aqui. Então, tem uma série de vantagens que a gente procura oferecer para, de novo, não parar de produzir lá. Não para de produzir, aumenta a receita, diminui o payback, voltando lá para o começo ou aumenta o ROI, voltando para o começo da conversa. E na tua visão, assim, vamos dizer assim, realista, quando é que vai ter uma segunda máquina na banda larga? Uma segunda máquina para... A segunda Camargo. A gente tem 2 máquinas, né, de banda larga. Tem uma banda larga na banda estreita, mas tudo bem. A minha visão é... Bom ponto. Nos próximos 6 meses. Arrojado, hein? Tem que ser, tem que ser otimista, né? Tem que ser otimista. Mas acho que é um projeto para 2000 e... tá bom, já vou me olhar feio aqui depois. É um projeto para 2021, vamos dizer assim. Tá, pós-pandemia, vai. Pós-pandemia. Esse ano é muito difícil. Muito difícil. E com toda essa tua experiência com print de assessoramento dos caras, né? Então, tem caras que, como você bem colocou, compraram digital, não se adaptaram, ou até porque o digital faz parte de um ecossistema um pouco mais amplo, né? De vendas, de captura de negócios, né? De encher esse funil, já que é uma dinâmica diferente, né? O que você, se você tivesse aqui na audiência, tem um cara que não comprou digital, mas o cara está pensando nisso. O que você imagina, você recomendaria para ele em termos de vai comprar digital, não comece errado, faça isso, né? Ou então, fator-chave de sucesso, isso aqui. Com toda essa experiência dessas máquinas todas, tanto no SheetFed, quanto no Roll-to-Roll, assim, olha, o que eu vejo que os caras se embananam é isso aqui, e o que eu vejo que os caras que estão indo super bem fizeram de lição de casa isso aqui. Claro, preservando, não estou falando da receita de nenhum cliente, estou falando uma abstração de uma, talvez, regra. O que você diria para esses caras que estão olhando, namorando? Achei a pergunta é super, super legal. Primeiro eu ia recomendar que ele viesse falar com a gente, né? A gente, obviamente, tem que fazer o jabá, que é o... lógico. A gente procura aqui dar uma solução fim a fim, começo ao fim, depende de cada um
Por quê? Porque entre HP, Índigo e Comprint, a gente, como você falou, desenvolve a tecnologia, vamos juntar, né, HP e Comprint. A gente desenvolve a tecnologia, a gente produz equipamento, a gente tem o consumível, aí passa para o Comprint. A gente tem o serviço, a gente tem um baita estoque de consumível e de peças, como eu falei, então nunca vai falar nada. E aí a gente entra na parte da consultoria. Essa consultoria, ela é um pouco do pré-venda e é muito do pós-venda. Então, o que a gente aprende no pré-venda é que entre a nossa equipe comercial e o trabalho dos CBDs na hora dos cálculos e tudo mais, é muito importante evitar esses custos ocultos, né, ou as surpresinhas que eu chamei, e ter certeza de que o cliente tenha clareza exata do que ele vai investir, do que vai custar, qual que é o custo de, como que fala, o TCO, né, o Total Cost of Ownership, de propriedade, de operar o equipamento, o que ele vai te custar, isso tem tudo, tem a prestação da máquina quando ela é comprada, tem o investimento, tem tudo. Às vezes o cliente não está habituado a fazer a conta dessa maneira e vem depois com alguma decepção. É muito importante gerenciar a expectativa correta antes, né? E neste processo, a gente já procura trazer também os exemplos bem-sucedidos de fora do Brasil e no Brasil, dos clientes que deram muito certo e que realmente estão ganhando bastante dinheiro. E aí, eu acho que são 2 ou 3 pontos que são muito importantes. Primeiro, ter certeza de que a máquina está o mais produtiva possível. E aí o nosso trabalho de CBD é muito importante. O segundo é ter certeza de que, o segundo e o terceiro, eu vou juntar nos dois, é a parte comercial. E a parte comercial não é só ter os clientes corretos, porque o que é o cliente correto? É um cliente novo ou é um cliente atual? Podem ser os dois. Você pode vender uma coisa nova para o seu cliente atual, você pode vender, como eu falei, a mesma coisa para o seu cliente atual com um custo menor, porque tem alguma hora que o digital é sempre melhor, tem alguma hora que o convencional é sempre melhor. Tem um meio do caminho que a gente debateu, mas tem alguma coisa que você pode fazer de uma maneira mais eficiente, né, para o mesmo trabalho que já vem sendo feito, mas mais do que tudo, para um cliente novo, para um segmento novo, para um nicho novo que a gente procura mostrar e trazer para o cliente, o quanto ele pode cobrar por isso. A gente tem cliente que cobra 3 vezes mais num rótulo do que ele está acostumado ali numa tecnologia convencional e tudo mais. O André acho que mencionou na conversa do André sempre 15 a 26, tal, falou. De 15 a 26 reais, etc. A gente vê, você citou o exemplo da Camargo, a gente vê o Felipe lá parando de cobrar por tonelada, cobrando por unidade, imagina, de pau, transformação, mas ele continuou do negócio de rótulo por quilo, né, ou por tonelada, ou o que seja. Então, acho que o que a gente procura fazer aqui na Comprint é mais do que vender uma máquina e depois vender o consumível e depois vender, a gente quer vender um negócio. Que para você concretizar esse negócio, a gente procura dar a consultoria mais do que tudo. Acho que o nosso trabalho é altamente consultivo, mais do que transacional, né? A gente tem os clientes aqui, a Comprint trabalha com Índigo e meio que com a BG, com as máquinas de acabamento há quase 20 anos, e temos clientes aqui dessa, né? Então, a gente não pode ter uma postura ou uma abordagem transacional. A gente está com o cliente o tempo todo. Então, nessa abordagem consultiva, a gente procura vender um negócio como um todo e ter certeza de que ele está sendo executado. Obviamente, a gente não pode entrar no cliente, por mais que a gente fale, traga exemplos e tudo mais, tem cliente que simplesmente não quer, não, tá bom, essa máquina está fazendo o que ela precisa, entendeu? Procura nunca deixar de estimular e antes, mais do que tudo, não prometer o que a gente não pode cumprir. Então, acho que a gente é muito pé no chão, como tem que ser, é um investimento alto, principalmente quando a gente combina as máquinas de acabamento. A gente só falou da BG, né, mas a gente tem em folha, tem a Raikon, tem a Cama, tem a Duplo, enfim, a gente tem uma série de acabamentos aqui que são investimentos adicionais, mas eles são investimentos adicionais para receitas adicionais, é isso que a gente tem em mente. Na tua visão de CEO da Comprint, né, nesses 3 anos, né, deglutindo todo o cenário, deglutindo o dia a dia da empresa, o que você imagina que é
o ponto aí de melhoria, dizer, olha, eu quero levar ainda a Comprint, esse para mim é um ponto nevrálgico, eu ainda quero levar ela adiante nesse assunto aqui. Portfólio, eu vejo uma série de coisas aí que são vantajosas, né? Que você tem aí pontos fortes, mas agora me resta saber o nevrálgico. E fala assim, cara, aqui, sinceramente, eu acho que ainda tenho que melhorar nisso, naquilo. Não, acho que tem um monte de coisa que a gente pode melhorar, e sempre não é quanto mais melhor, mas claro. Sempre há coisas onde a gente pode melhorar. Eu acho que o portfólio tá bem estruturado, né? A gente teve que fazer algumas escolhas aí, e acho que hoje o portfólio está estruturado, a gente sempre olha para coisas novas. Amanhã a gente tem um call, Danilo e eu, para falar de uma nova possibilidade de acabamento para um dos segmentos que a gente atua, sempre complementando. A gente não gosta de trabalhar com mais do que um fornecedor para a mesma coisa. Acho que os próprios fornecedores, parceiros não gostam também, então tá tudo certo. Eu acho que a parte de serviços está muito bem estruturada. Acho que a parte administrativa está ótima. Eu acho que a gente pode melhorar bastante no esforço comercial. E o esforço comercial não é gente. É aquela coisa que o Brasil não investe em educação. O Brasil investe 10% do PIB em educação. É muito dinheiro, né? Investir da maneira correta. Então, eu acho que a gente tem que avançar bastante ainda em metodologia de vendas, em processos de follow-up, em avançar nas etapas de venda, né? Porque é uma venda super complexa. Em tudo que eu não estou falando mais de Índigo, eu estou falando da Comprint. Tudo que a gente vende aqui é complicado, né? É difícil de explicar, é inovador. Então, se você não tiver a disciplina, a metodologia, as ferramentas, obviamente, para fazer isso, e, obviamente, a liderança, né? Então, eu acho que a gente tem as pessoas certas, eu acho que a gente precisa agora investir um pouco mais em tecnologia de venda, ou conhecimento de venda, botar um pouco mais de automação, de metodologia nisso, porque eu tive uma experiência grande comercial antes de vir para cá. Durante meus últimos 10 anos foram na área comercial, né? Então a gente aprende que, por mais complexa que seja a venda, a atitude que você tem, a provocação que você faz para o seu cliente, né? O nível de desconforto que você pode causar num cliente ao fazê-lo, né? Imaginar possibilidades novas e tudo mais, isso requer técnica, isso requer disciplina e requer uma coisa matemática também, né? Então, se eu quiser vender uma máquina, eu posso acertar ali um a um, né? Fui um esforço e vendi uma máquina, mas a gente sabe que quanto maior a abrangência a gente tiver, mais chance a gente tem de ser bem-sucedido. Então, por que a gente quer vender um monte de máquina? Não é para crescer a empresa nada, porque a gente tem uma tecnologia, ou algumas tecnologias tão bacanas, que eu acho que é nosso papel aqui de disseminar. Entendeu? Então, eu acho que não é para crescer como empresa, é para crescer um negócio. Acho que a gente imagina para os próximos 40 anos da Comprint, né? Daqui a gente comemora 40. Ou até que a HP compre a Comprint, né? Aqui não? Acho que é difícil. E daí o que a gente vai fazer? Inventa outra coisa, vocês são empreendedores. Para ter o André como chefe, você tá louco. Putz, é verdade. Irmão, eu te agradeço muito, acho que a gente cobriu assim, bem todos os temas, né? Acho que agora muito complementar aí as tuas colocações em relação à entrevista do André. A gente brinca do amigão. Não, o André é um amigão, mas que um cara, né, assim, espontâneo, né? E assim, obrigado mais uma vez para você e para toda a equipe da Comprint que te autorizou falar. Imagina. Obrigado você. E se você quiser deixar alguma mensagem aí para a audiência, lembrando que quem vai nos ouvir são os convertedores de banda larga, banda estreita, que é a audiência da Projeto PAC, e eminentemente são os nossos clientes de consultoria. Se quiser deixar alguma última mensagem, senão a gente vai... Eu quero nos colocar à disposição aqui, tanto para você
no seu time aí, o que a gente puder ajudar, né? A gente acaba acumulando bastante conhecimento aí de todos esses parceiros, do que a gente vê aqui também, sempre colocar a gente sempre à disposição para ajudar no que for possível, também deixar as portas abertas aqui para todos que estão nos ouvindo. Literalmente, as nossas portas aqui, a gente está em Pinheiros, em São Paulo, um lugar de fácil acesso, temos um democentro muito bacana para quem quiser conhecer, me colocar à disposição, não vou dar meu celular como o André fez. O André deu dos outros aí. O nome é complicado, mas o meu e-mail é muito fácil, é RT de tatu, @comprint.com.br, o do Danilo é danilo@comprint.com.br. A gente está mais do que à disposição, a gente está super interessado em receber todos que tiverem interesse em conhecer um pouco mais do que a gente oferece e bater um papo sobre o mercado em geral. Queria mais uma vez essa oportunidade. Obrigado. Então a gente vai encerrar a nossa transmissão, a gravação, e não se esqueçam de se inscrever no podcast e no nosso canal e acompanhar essa série de entrevistas, tá bom? Até lá, um abraço.